O cheiro de cloro ainda estava nas mãos dela quando a mulher entrou pela porta de vidro do 12º andar e ouviu a gargalhada. Era uma gargalhada alta, sem cerimônia, do tipo que preenche o corredor todo e faz o ar tremer. Dona Conceição parou por um segundo, o balde ainda equilibrado no antebraço, o pano de chão enrolado na outra mão, e reconheceu a voz antes mesmo de virar o rosto. Era a voz da doutora Fernanda, a nova diretora de recursos humanos. A mulher que tinha chegado há 4 meses naquela empresa e que já tinha reorganizado 2 andares inteiros, demitido 14 pessoas e instalado um sistema de ponto eletrônico que registrava, com precisão de segundos, cada entrada e saída dos funcionários da limpeza. Dona Conceição continuou andando, passos lentos, cuidadosos, como sempre foram os seus passos naquele corredor. 30 anos andando por aquele mesmo corredor. 30 anos conhecendo cada rachadura no piso, cada lâmpada que piscava antes de queimar, cada torneira do banheiro feminino que precisava ser girada 2 vezes antes de fechar de verdade. Mas o que ela não sabia, naquele momento, enquanto empurrava o carrinho de limpeza em direção à sala de reuniões do fundo, era que a gargalhada que tinha acabado de ouvir era sobre ela. Não diretamente. Nunca diretamente. As pessoas como a doutora Fernanda nunca falam diretamente. Elas falam em tom de planejamento, em linguagem de gestão, com palavras que soam técnicas e frias e inevitáveis. Mas era sobre ela, sim. Era sobre Conceição Maria dos Santos, 62 anos, funcionária da empresa Limpeza Total, prestadora de serviços da construtora Horizonte, moradora do bairro Jardim Iracema, mãe de 2 filhos, viúva desde os 48 anos, faxineira do 12º andar havia exatamente 3 décadas. E o que a doutora Fernanda estava rindo naquele corredor para a sua assistente Priscila era simples. Imagina que empresa séria mantém uma faxineira de 60 anos num andar executivo. Vou resolver isso semana que vem. Dona Conceição não ouviu essas palavras. Mas o destino, às vezes, tem um jeito de deixar as pessoas saberem o que precisam saber antes da hora. Essa seria a última semana normal que ela viveria naquele lugar. Mas o que ninguém ali sabia, nem a doutora Fernanda, nem a assistente Priscila, nem os 23 executivos que passavam por Conceição todo dia, como se ela fosse parte da parede, era quem Conceição realmente era. E o que ela carregava dentro daquela bolsa de couro surrado que ficava sempre no armário dos funcionários de limpeza, no subsolo do prédio. Conceição tinha nascido em Quixadá, no interior do Ceará, numa casa de taipa com janela de madeira que chiava quando ventava. Era a 5ª filha de Dona Raimunda e seu Antônio, trabalhadores de roça que nunca tinham colocado os pés numa escola por mais de 2 anos seguidos. A família tinha pouco, mas tinha ordem, tinha respeito, tinha a crença firme, passada de geração em geração, como herança mais valiosa do que qualquer terra, de que o trabalho honesto era a única coisa que ninguém podia tirar de uma pessoa. Quando tinha 14 anos, Conceição veio para São Paulo com a tia Marinete, que morava numa pensão no bairro da Penha e lavava roupa para fora para se sustentar. Conceição dormia numa cama de solteiro que dividia com a prima Edilene, acordava às 5 da manhã para ajudar a tia e à tarde frequentava o supletivo numa escola estadual a 3 quarteirões dali. Ela era boa de matemática, sempre foi. Tinha uma memória que nunca esquecia número, e uma clareza de raciocínio que a professora Dona Ivone tinha notado logo na primeira semana. Essa menina tem cabeça, Dona Ivone tinha dito para a tia Marinete numa reunião de pais. Ela pode chegar longe. A tia Marinete tinha sorrido com aquele sorriso de quem não sabe bem como receber um elogio grande demais. A gente vai ver, ela tinha respondido. A vida da gente aqui é dura. E era. A vida era dura. Conceição sabe disso melhor do que qualquer pessoa. Ela completou o ensino médio aos 18 anos, trabalhou como balconista, como costureira, como auxiliar de lavanderia industrial. Quando tinha 23 anos, casou com Sebastião, um homem bom e calado que trabalhava como motorista de caminhão e que a amava com aquela quietude de homem do interior que não sabe dizer as coisas com palavras, mas sabe dizer com presença. Com Sebastião, Conceição teve 2 filhos, Marcos, que nasceu em 86, e Luciana, que nasceu em 89. Foi em 92 que ela entrou pela primeira vez no prédio da construtora Horizonte. Tinha 29 anos. Estava grávida de 3 meses de uma criança que perderia 6 semanas depois.
Precisava de trabalho urgente porque Sebastião tinha quebrado o braço numa descarga e estava afastado. A empresa de limpeza tinha uma vaga no 12º andar de um prédio comercial no centro expandido de São Paulo. O salário era pouco. As condições eram simples. Mas era trabalho, e trabalho honesto, e Conceição foi. Ela nunca imaginou que ficaria 30 anos. Mas a vida é feita dessas coisas que a gente não imagina. Nos primeiros anos, a empresa que ocupava o 12º andar era uma construtora pequena, com uns 15 funcionários, cheia de planta e cafezeiro e o barulho constante de telefone fixo. Conceição limpava tudo com o mesmo cuidado que colocava em tudo na vida. Devagar, com atenção, sem deixar passar nada. Ela aprendeu que cada sala tinha o seu cheiro particular, cada pessoa deixava um tipo de bagunça diferente, cada manhã de segunda-feira era sempre a mais pesada porque o fim de semana deixava acumulado. E ela foi ficando. Os anos passaram. A empresa foi crescendo. Foram chegando novos andares, novos funcionários, novos diretores. O prédio foi reformado 2 vezes. O sistema de telefonia mudou 4 vezes. Os computadores chegaram, ficaram maiores, foram ficando menores, viraram laptops, viraram telas finas sobre mesas de vidro. Mas Conceição continuava ali, com o seu balde, o seu carrinho, os seus panos coloridos que ela mesma separava por função porque tinha aprendido, de um jeito que ninguém ensinou, que pano de banheiro não pode ser o mesmo de cozinha, que pano de espelho não pode ser o mesmo de chão. Ela viu 3 presidentes da empresa entrarem e saírem. Viu casamentos e divórcios acontecerem entre colegas de trabalho. Viu 2 funcionários morrerem, um de infarto na própria sala, outro num acidente de carro noticiado no Jornal da Tarde. Viu choros de demissão, celebrações de promoção, festas de fim de ano que começavam formais e terminavam com gravata afrouxada, e todo mundo cantando pagode no 12º andar às 11 da noite. Ela estava ali, sempre estava ali. Mas havia algo que Conceição nunca tinha contado para ninguém naquele prédio. Algo que ela carregava com uma discrição que tinha se tornado, com o tempo, uma segunda pele. E esse segredo estava prestes a mudar tudo. A doutora Fernanda Cardoso tinha 36 anos, cabelo liso e lustroso cortado na altura do queixo, unhas sempre esmaltadas em tons de nude e uma maneira de andar pelo escritório que deixava claro, a qualquer pessoa que prestasse atenção, que ela considerava o chão que pisava como território conquistado. Ela tinha vindo de uma multinacional de consultoria, tinha um MBA feito em parte em Lisboa e em parte em São Paulo, e tinha a certeza, cultivada ao longo de uma carreira inteira de resultados mensuráveis, de que eficiência era o valor mais alto que uma empresa poderia ter. Ela não era cruel. Essa é uma distinção importante. Ela simplesmente não via. Há um tipo de cegueira que não tem nada a ver com os olhos. É uma cegueira que se instala quando uma pessoa passa a vida olhando para coisas que importam para o seu mundo e vai deixando de enxergar o que está fora do quadro. A doutora Fernanda via planilhas, via organogramas, via fluxos de custo e índices de produtividade. Via o que podia ser medido, comparado, otimizado. Ela não via Conceição. Não via que Conceição chegava às 6h30 da manhã, 45 minutos antes do horário obrigatório, porque gostava de deixar o andar em ordem antes de qualquer funcionário aparecer. Não via que Conceição conhecia o nome dos filhos de quase todo mundo e perguntava e lembrava. Não via que Conceição tinha sido a única pessoa que ficou ao lado da moça do financeiro, a Daniela, quando ela tinha tido uma crise de ansiedade no banheiro do 3º andar e tinha ficado ali, do lado de fora da porta, falando baixinho, até a menina se acalmar. A doutora Fernanda via um custo de terceirização que podia ser renegociado. Via uma funcionária com 62 anos num contrato que podia ser substituído por outro mais jovem, mais barato, mais dentro do padrão que ela estava tentando construir para aquele andar. Na quinta-feira da semana seguinte ao dia da gargalhada no corredor, a doutora Fernanda convocou uma reunião com o representante da empresa de limpeza. Conceição não foi chamada. Nunca chamam as pessoas para discutir o que vai ser feito com elas. Elas simplesmente ficam sabendo depois. Nessa mesma quinta-feira, Conceição chegou às 6h30 como sempre, abriu o armário do subsolo, colocou o avental, encheu o balde e subiu no elevador de serviço. Ela tinha uma leveza naquele dia que ela mesma não sabia explicar direito. Tinha dormido bem, o que era raro. Tinha tomado o café com bolo de milho que a vizinha Dona Perpétua tinha deixado na sua porta na noite anterior,
E o bolo tinha o sabor exato de um bolo que a mãe dela fazia quando ela era criança no Ceará. Talvez seja por isso que ela estava levando o dia com uma certa calma interior, com aquela sensação que a gente tem às vezes de que as coisas estão no lugar certo, mesmo que a gente não saiba direito explicar por quê. Ela começou pela sala de reuniões do fundo, que era sempre a mais bagunçada depois das reuniões de quarta-feira à tarde. Copos pela mesa, alguns nem lavados. Aquela marca de caneta esferográfica no canto da lousa branca que ela ia precisar usar o produto específico para tirar. A janela com a marca de dedo de quem encostou o vidro enquanto olhava lá para fora. Ela foi tirando tudo devagar, como sempre fazia, sem pressa. Aquele era o ritmo dela. Não lento por preguiça, mas lento por cuidado. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela sempre soube fazer essa distinção. Foi quando ela estava passando o pano na mesa de vidro que ouviu a porta abrir. Era a Priscila, a assistente da doutora Fernanda. Uma moça de uns 27 anos, cabelo preso, sempre correndo de um lado para o outro com uma pasta embaixo do braço, como se o mundo fosse acabar se ela parasse por 30 segundos. Priscila entrou, olhou para Conceição com aquela expressão de quem vê uma cadeira e não uma pessoa, e começou a arrumar uns papéis sobre a mesa sem pedir licença, sem dar bom dia, sem nenhum sinal de que havia outra presença humana naquela sala. Conceição não se ofendeu. Já tinha parado de se ofender com isso há muito tempo. Havia uma economia emocional necessária para sobreviver em certos ambientes, e ela tinha aprendido, com os anos, onde gastar e onde guardar. Mas aí Priscila falou, sem nem olhar para ela, enquanto arrumava os papéis. Você pode fazer isso mais rápido? Precisamos da sala às 8. Eram 6h55 da manhã. A reunião era às 8. Havia mais de uma hora. Conceição olhou para ela um segundo. Depois respondeu com a mesma calma de sempre. Eu termino antes das 8, pode ficar tranquila. Priscila finalmente olhou para ela, com aquela expressão de quem esperava que a resposta fosse um simples sim, senhora, e ficou ligeiramente desconfortável com a resposta que recebeu. Não porque foi desrespeitosa, mas porque foi segura. E há um tipo de pessoa que se incomoda profundamente com segurança em quem ela não espera encontrar. Tá, Priscila disse. E saiu. Conceição continuou limpando. Mais tarde, naquele mesmo dia, por volta das 11 da manhã, quando Conceição estava no corredor do fundo passando cera no piso, o representante da empresa de limpeza apareceu. Ele se chamava Gilberto. Tinha uns 50 anos, barriga proeminente e jeito de quem prefere não dar má notícia, mas não tem escolha. Ele veio andando pelo corredor com aquela expressão particular de quem está carregando algo pesado e invisível. Conceição, ele chamou. Ela parou a máquina de cera. Esperou. Preciso falar com você. Eles foram para uma salinha de almoxarifado que ficava nos fundos do andar. Era um cubo de paredes brancas com uma única lâmpada fluorescente e caixas de papel A4 empilhadas até o teto. Conceição ficou de pé. Gilberto ficou de pé também, como se sentar tornasse a conversa mais longa do que ele queria que fosse. A empresa tomou uma decisão, ele começou, sobre a alocação do 12º andar. Conceição olhou para ele sem piscar. Eles querem fazer uma renovação do contrato com condições novas. Faz parte de uma reestruturação que estão fazendo. E nessa reestruturação, ele parou. Olhou para o lado. Eles pediram pra gente alocar funcionários com perfil diferente aqui. Mais jovem. Com treinamento em higienização hospitalar, que é um protocolo novo que eles querem implementar. Silêncio. Conceição, você tem 30 anos aqui. A gente respeita muito isso. Mas o cliente pediu a mudança e a gente precisa atender. Ela ficou olhando para ele por um tempo que pareceu longo para os dois. E quando? Ela perguntou. Sexta-feira que vem é seu último dia aqui. 1 semana. 7 dias. Depois de 30 anos. Ela assentiu. Uma vez. Devagar. Tá bom, ela disse. E voltou para o corredor buscar a máquina de cera. Gilberto ficou parado na salinha por um momento, olhando para a porta fechada, com aquele desconforto de quem esperava uma reação maior e não sabe bem o que fazer com a ausência dela. Mas ele não sabia que Conceição tinha aprendido, fazia muito tempo, que certas guerras não se travam no momento em que o inimigo declara. Elas se travam quando você escolhe. No seu tempo, no seu terreno. E o tempo dela estava chegando. Naquela noite, Conceição chegou em casa por volta das 6h30 da tarde. Morava num apartamento de 2 quartos no Jardim Iracema,
um bairro que tinha melhorado muito nos últimos anos, mas que ainda tinha aquele cheiro de mistura de cidade que ela amava, aquela combinação de padaria, gás de cozinha, terra molhada depois de chuva e vida humana passando pela calçada. O apartamento era dela. Tinha comprado com o dinheiro do seguro do Sebastião e com um financiamento que ela tinha terminado de pagar em 2015, numa tarde de março em que ela tinha olhado para o extrato bancário e ficado parada no meio da sala por 5 minutos, só sentindo aquilo. A filha Luciana morava a 6 quadras dali, com o marido e os 2 filhos. O filho Marcos morava em Campinas, trabalhava como técnico em informática e ligava todo domingo de manhã, sem falta. Conceição entrou, deixou a bolsa na cadeira da entrada, foi até a cozinha, encheu um copo de água e bebeu devagar. Depois foi até o quarto e abriu o armário. No fundo do armário, atrás das roupas de inverno dobradas com cuidado, havia uma caixa de sapato velha de um par de sapato social que o Sebastião tinha usado no casamento deles. A caixa estava cheia de papel, cartas, recibos, documentos dobrados, alguns com a tinta já desbotada. Ela pegou a caixa, foi até a mesa da sala, sentou na cadeira que era a sua, a que ficava de frente para a janela, e abriu. Ali no fundo, embaixo de tudo, havia um envelope pardo, grosso, fechado com um elástico que já tinha ficado ressecado e estava grudado no papel. Ela olhou para o envelope por um longo momento. Depois guardou tudo de volta. Fechou a caixa, colocou no armário. Ainda não era hora. Havia uma coisa que precisava ser feita primeiro. Se você está sentindo o que eu estou sentindo agora, se você já foi tratada como se não existisse num lugar onde você deu tudo, deixa o like nesse vídeo, porque essa história ainda está longe do fim, e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Continua aqui. Na sexta-feira da semana seguinte, Conceição chegou às 6h30 como sempre, mas essa sexta-feira era diferente de todas as outras. Ela tinha trazido uma bolsa maior, uma sacola de mercado reutilizável que normalmente ficava pendurada atrás da porta da cozinha. Dentro da sacola, havia algumas coisas que eram dela no armário do subsolo. Um par de luvas extras que ela comprava por conta própria, porque as da empresa nunca eram boas o suficiente, um spray de limpeza de vidro que ela tinha descoberto numa loja de produtos de limpeza em Brás e que era o melhor que ela tinha usado na vida, um santinho de Nossa Senhora Aparecida que ficava pregado com fita adesiva na porta interna do armário e uma foto desbotada de quando os filhos eram pequenos, tirada numa tarde de domingo num parque que não existe mais. Ela pegou cada coisa com cuidado, colocou na sacola com cuidado. Depois foi até a prateleira de produtos de limpeza, organizou o que havia sido deixado em desordem, separou o que estava acabando para que quem viesse depois soubesse o que precisava repor. Deixou uma anotação num papel de bloco, com letra bem feita, listando os produtos que estavam no fim, a torneira do banheiro masculino que estava precisando de um reparo na vedação, a lâmpada do corredor do fundo que piscava e ia queimar em breve. Ela não precisava fazer isso. Ninguém tinha pedido. Mas ela fez. Depois subiu. Fez tudo como sempre fazia. Cada cômodo, cada superfície, com o mesmo cuidado de 30 anos. Só que mais devagar. Com uma atenção que era quase uma despedida. Ela passou o pano no vidro da janela da sala grande e ficou um segundo olhando para a vista. São Paulo lá embaixo, toda aquela imensidão cinza e viva, aquela cidade que ela tinha chegado com 14 anos numa mala de papelão e que tinha sido ao mesmo tempo seu peso e sua força por 5 décadas. Por volta das 10 da manhã, a doutora Fernanda entrou no andar. Ela passou por Conceição no corredor e não disse nada, nem olhou. Entrou na sua sala, fechou a porta. Conceição continuou. Às 11h30, quando ela estava terminando a limpeza da copa, ouviu passos no corredor. Era Gilberto, o representante da empresa de limpeza, que tinha aparecido para formalizar a saída. Tá tudo certo? Ele perguntou. Tá, ela disse. Você já assinou os papéis lá embaixo? Vou assinar agora. Eles foram juntos para o subsolo. A salinha de administração da limpeza ficava ali, com uma mesa dobrável e 2 cadeiras de plástico. Ele estendeu os papéis. Ela leu cada linha, devagar, com a atenção que ela colocava em tudo. Gilberto ficou um pouco impaciente, balançando a caneta na mão, mas não disse nada. Ela assinou onde precisava assinar. Você tem direito ao aviso prévio proporcional, ele explicou. A gente calcula e deposita na conta. Tô sabendo, ela disse. Houve um silêncio. Conceição, ele disse, com um tom que era um pouco mais humano do que o de antes. Você foi uma ótima funcionária. 30 anos é muita coisa.
Se você precisar de referência, pode me ligar. Ela olhou para ele com aqueles olhos que tinham visto muito e que não precisavam de muito para entender o que estava na frente. Obrigada, Gilberto. E pegou a sacola e foi para o elevador e apertou o botão do térreo. Enquanto o elevador descia, ela colocou a mão no fundo da bolsa de couro que carregava tiracolo. Sentiu o envelope pardo com a ponta dos dedos. Amanhã, ela pensou. Amanhã eu resolvo isso. Mas o amanhã não esperou. Porque quando o elevador abriu no térreo e Conceição saiu, havia uma mulher esperando para entrar. Uma mulher de cabelos grisalhos bem cuidados, tailleur azul marinho, óculos de aros dourados. Uma mulher que Conceição conhecia de um jeito que a maioria das pessoas presentes naquele saguão jamais imaginaria. A mulher olhou para Conceição. Conceição olhou para a mulher. E a mulher disse, com uma voz que carregava décadas de história entre elas: Conceição, eu precisava falar com você. O nome dela era Miriam. Miriam Barbosa Cavalcante. E ela era a fundadora da construtora Horizonte. Não a atual diretora executiva. Não a presidente. A fundadora. A mulher que tinha construído aquela empresa do zero, nos anos 70, num escritório de fundo de quintal no Ipiranga, com um marido engenheiro e 2 estagiários, e a teimosia mais feroz que o mercado imobiliário paulistano já tinha visto. Miriam tinha 81 anos. Tinha se afastado da gestão operacional da empresa em 2012, quando o filho mais velho assumiu a presidência. Mas continuava sendo a maior acionista individual do grupo, com 38% das ações. E continuava aparecendo no prédio de vez em quando, com aquela presença que não pedia licença. Ela e Conceição tinham uma história que começava no mesmo ano em que Conceição tinha entrado naquele prédio. 92. Miriam estava passando por um dos piores anos da sua vida naquela época. Acabara de perder o marido para um infarto fulminante. Estava com 52 anos, 2 filhos adolescentes, uma empresa que crescia rápido demais e que ela ainda não tinha certeza se conseguiria administrar sozinha. E tinha uma secretária que tinha saído de licença maternidade justamente na semana em que ela mais precisava de alguém de confiança ao lado. Foi numa tarde de setembro daquele ano que Miriam tinha ficado sozinha no andar até tarde, quase meia-noite, tentando fechar um contrato que era o maior da história da empresa até aquele momento. Papéis espalhados, calculadora, choro contido e cabeça pesando como chumbo. E foi Conceição quem estava ali, fazendo a limpeza noturna, que naquela época era parte do seu turno. Ela tinha entrado na sala de Miriam sem saber que havia alguém lá dentro, porque a luz estava baixa e a porta estava entreaberta. E tinha se deparado com aquela mulher de óculos, sentada em meio a uma pilha de papéis, com a cabeça entre as mãos e os ombros tremendo silenciosamente. Conceição tinha parado. Uma pessoa mais focada no seu trabalho teria saído de mansinho e voltado depois. Uma pessoa mais insegura teria pedido desculpa e recuado. Mas Conceição tinha ficado. "A senhora tá bem?" ela tinha perguntado. Miriam tinha levantado a cabeça. Tinha olhado para aquela mulher jovem com avental e balde, com os olhos vermelhos de quem chorou mais do que planejava, e por algum motivo, naquele momento específico de exaustão e solidão, tinha respondido com a verdade. "Não, não tô bem não." Elas tinham ficado ali por quase 1 hora. Miriam falando, Conceição ouvindo. Às vezes dizendo uma coisa ou outra, com aquela simplicidade de quem não tem formação universitária, mas tem sabedoria de vida que faculdade nenhuma ensina. Sobre perda, sobre continuar, sobre o que significa construir algo e ter medo de ver desmoronar. Conceição tinha falado do Sebastião, do medo de criar os filhos sozinha se algo acontecesse, do modo como ela encarava cada dia de trabalho como uma escolha que ela fazia, não como uma obrigação que recaía sobre ela. Miriam tinha ouvido aquilo com uma atenção que raramente dava a alguém. No fim da noite, quando Conceição tinha terminado a limpeza e Miriam tinha fechado o contrato, elas tinham se despedido com uma simplicidade que não precisava de palavras grandes. Mas Miriam nunca esqueceu. Nos anos seguintes, ela tinha perguntado sobre Conceição para a supervisora de limpeza. Sabia o nome. Sabia que ela estava bem. Sabia que o marido dela tinha morrido em 2006 de um problema no coração, assim como o dela. Sabia que ela tinha criado os filhos, que tinha continuado trabalhando. Miriam não era do tipo de pessoa que transformava gratidão em paternalismo. Ela não ia até Conceição com favores não pedidos, mas ela via, ela sempre viu.
E quando ela soube, na véspera, através de uma ligação do filho que estava na presidência, que havia uma reestruturação acontecendo no 12º andar e que a faxineira antiga ia ser mandada embora, ela tinha dito uma frase curta, com aquela precisão de quem foi empresária por 40 anos. Eu quero falar com ela antes. E por isso estava ali, no saguão, naquela manhã de sexta-feira. Elas foram até um café na esquina. Um daqueles lugares simples com mesa de fórmica e cadeira de madeira que resistem aos anos num bairro como aquele. Pediram café. Miriam pediu um pão de queijo. Conceição não pediu nada além do café porque não queria dever. Soube que hoje é seu último dia, Miriam disse. É, Conceição confirmou. 30 anos. 30 anos. Miriam olhou para ela por um longo momento. Havia naquele olhar uma qualidade de atenção que Conceição reconhecia, porque era rara. Era o olhar de quem está de verdade olhando para você, e não para a imagem que tem de você. Eu quero te perguntar uma coisa, Miriam disse. Você está bem? Conceição pensou antes de responder. Ela sempre pensava antes de responder. Era um hábito que tinha vindo com os anos, esse espaço entre a pergunta e a resposta onde a verdade se assentava. Tô bem, ela disse. Não tô feliz com o jeito que aconteceu, mas tô bem. O jeito foi errado, Miriam disse. Diretamente, sem rodeio. E eu lamento. Conceição a olhou. Você não precisava vir falar isso pessoalmente, ela disse. Eu precisava sim, Miriam respondeu. Porque existe uma dívida de respeito que eu tenho com você que vai além do que qualquer contrato pode cobrir. Silêncio. E por quê? Miriam continuou. Eu soube de uma coisa essa semana que me fez pensar muito em você. E eu quero saber se é verdade. Conceição esperou. Me disseram, Miriam disse com cuidado, que você tem uma formação que ninguém naquele prédio conhece. E que você nunca mencionou. Em 30 anos. Conceição ficou muito quieta. Depois, devagar, abriu a bolsa de couro. Pegou o envelope pardo e colocou sobre a mesa. Miriam olhou para o envelope. Depois olhou para Conceição. Pode abrir, Conceição disse. O envelope continha 3 documentos. O primeiro era um diploma de bacharelado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, obtido em 2002, com nota final 9,3. O segundo era um certificado de pós-graduação em gestão financeira pelo IBMEC, concluído em 2007, 3 meses após a morte do Sebastião, com menção honrosa. O terceiro era uma carta, escrita à mão, datada de 2021, assinada pelo professor Augusto Ferreira, do Departamento de Economia da FGV, agradecendo a Conceição por ter sido orientanda excepcional no programa de extensão que ele coordenava e expressando esperança de que ela finalmente decidisse fazer uso profissional de tudo que construiu ao longo desses anos. Miriam leu cada documento com aquela atenção de quem lê contrato, devagar, até o fim. Depois colocou os papéis sobre a mesa e olhou para Conceição. 30 anos, ela disse. 30 anos, Conceição repetiu. Você estudou a vida toda, escondida. Não era uma pergunta. Conceição tomou um gole de café antes de responder. Não era escondida, ela disse. Era minha. Era a única coisa que era completamente minha, que não dependia de ninguém achar que eu merecia ou não merecia. Eu fiz porque eu quis, porque eu precisava saber que eu conseguia. Miriam ficou em silêncio por um momento. Por que você nunca usou isso? Nunca pediu uma posição diferente? Nunca tentou mudar de área? Conceição olhou pela janela do café. Lá fora, São Paulo continuava no seu ritmo de sempre. Ônibus, moto, pessoa com pressa, pessoa com calma, cidade que não para. Porque quando eu entrei naquele prédio, ela disse, eu precisava de dinheiro certo no fim do mês para criar meus filhos. Faxina tinha dinheiro certo. Eu tinha medo de trocar o certo pelo incerto e meus filhos passarem fome. Ela fez uma pausa. Depois que eles cresceram e eu fiquei mais segura, o Sebastião adoeceu. Eu precisava de um trabalho que me deixasse sair nos horários certos para levar ele no médico, para estar em casa quando precisava estar. Faxina me dava esse controle de tempo. Outra pausa. Depois que o Sebastião morreu, eu fiquei 2 anos sem conseguir pensar em mais nada além de continuar de pé. E quando voltei a pensar direito, eu tinha 50 anos. E o mundo lá fora tem um jeito de olhar para a mulher de 50 com a minha cor e a minha história e decidir, antes de você abrir a boca, o que você é capaz ou não. Ela voltou os olhos para Miriam. Não era o mundo inteiro assim, mas era suficiente para me cansar antes de começar.
Então eu continuei fazendo o que eu sabia fazer bem, e estudei por amor ao estudo, e deixei isso ser o que era. Miriam ficou olhando para ela por um tempo longo. E agora? Ela perguntou. Conceição sorriu. Era um sorriso pequeno, mas era real. Agora eu tenho 62 anos, meus filhos estão bem, minha casa está paga, e eu tô saindo de um trabalho que fiz por 30 anos com minha consciência limpa. Ela pegou os documentos, colocou de volta no envelope com cuidado. Agora eu posso decidir o que fazer com o que eu sou sem precisar pedir licença para ninguém. Miriam ficou em silêncio por um momento que parecia conter muita coisa. Então ela disse: Eu tenho uma proposta para você. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa história hoje. Porque o que vem a seguir é a parte que vai ficar com você. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque toda semana tem uma história nova que vai te lembrar por que vale a pena continuar. A proposta de Miriam não era simples. Não era um emprego qualquer que alguém oferece por pena ou por gratidão rápida demais para ser honesta. Era algo que Miriam tinha estado pensando há mais tempo do que aquela manhã. Havia um projeto que ela estava desenvolvendo há 2 anos, de forma discreta, quase particular. Um fundo de microcrédito voltado para mulheres empreendedoras de baixa renda em São Paulo, com foco em capacitação financeira e mentoria de gestão. Ela tinha capital para começar. Tinha contatos. Tinha a estrutura legal já em andamento. O que ela não tinha era alguém que entendesse de dentro o que é ser uma mulher sem rede de proteção, tentando construir algo do zero. Eu precisava de alguém que soubesse o que é isso, Miriam disse, direta. Não na teoria, na carne. Conceição ouviu tudo sem interromper. O cargo seria de coordenadora de programas. Miriam continuou. Você ficaria responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das beneficiárias. Teria uma equipe pequena. Salário compatível com a função. Ela pausou. Eu não tô te oferecendo isso porque você passou 30 anos limpando meu escritório. Tô te oferecendo porque você tem qualificação formal que pouca gente tem, experiência de vida que ninguém compra, e porque você é o tipo de pessoa que fica no banheiro ao lado de uma moça em crise até ela se acalmar. Isso, Conceição, é liderança. Seja com avental ou com talher. Conceição ficou em silêncio por um tempo que Miriam respeitou sem preencher. Me dá uma semana para pensar, Conceição disse. Você tem o tempo que precisar, Miriam respondeu. Elas saíram do café. Na calçada, se despediram com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais do que os apertos de mão comuns duram. O tipo de aperto que não precisa de mais palavras. Conceição foi para o ponto de ônibus. Ficou lá de pé, com a sacola de mercado numa mão e a bolsa de couro na outra, olhando para a rua enquanto esperava o 274p que ia passar dali a 8 minutos, segundo o aplicativo do celular que a filha Luciana tinha instalado para ela no ano anterior. Ela pensou no Sebastião. Pensou nele muito. Naquele jeito que ele tinha de sentar na beirada da cama antes de dormir e ficar olhando para o nada por alguns minutos, como se estivesse terminando de processar o dia antes de deixá-lo ir. Ela sempre tinha achado aquilo dele muito bonito. Essa capacidade de fazer uma pausa real entre um momento e o outro. Ela estava naquela pausa agora. 30 anos de um lado, o que viria a seguir do outro. E no meio, ela, Conceição Maria dos Santos, que tinha chegado nessa cidade com 14 anos e uma mala de papelão, que tinha limpado o mesmo andar por 30 anos sem que ninguém soubesse que ela tinha formação para administrá-lo, que tinha chorado a morte do marido e voltado a trabalhar na semana seguinte porque os filhos precisavam comer, que tinha feito pós-graduação às noites e nos fins de semana enquanto acordava às 5 da manhã para pegar ônibus lotado, que nunca tinha pedido que ninguém a enxergasse diferente do que ela mostrava, porque a maneira como ela se enxergava era suficiente para ela mesma. O ônibus chegou. Ela subiu. Sentou do lado da janela. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu para si mesma sem motivo específico. Só porque sim. Naquela semana, uma coisa aconteceu que ninguém esperava. Pelo menos não da maneira que aconteceu. A doutora Fernanda estava numa reunião com os diretores quando o presidente da empresa, Eduardo Cavalcante, filho de Miriam, entrou na sala com aquela expressão de quem acaba de ter uma conversa difícil com a própria mãe. A reunião era sobre a reestruturação do andar, sobre os novos contratos de terceirização, sobre os indicadores de produtividade que a doutora Fernanda tinha preparado num deck de 40 slides cheio de gráficos. Eduardo sentou, ouviu o começo da apresentação e depois interrompeu.
Sobre a faxineira que foi desligada na sexta, ele disse. Conceição. A doutora Fernanda olhou para ele com aquela expressão neutra que os gestores treinados usam quando não sabem ainda se devem se defender ou concordar. O que tem ela? Ela perguntou. Você sabe quem ela é? Uma funcionária terceirizada que estava alocada aqui há muitos anos. A renovação do contrato com o perfil adequado para o novo. Ela tem bacharelado em administração pela FGV e pós em gestão financeira pelo IBMEC, Eduardo disse. Silêncio completo na sala. A doutora Fernanda ficou quieta por um segundo que durou muito. Não sabia, ela disse finalmente. Ninguém sabia, Eduardo respondeu. Porque ela nunca falou. Em 30 anos. Mais silêncio. Eduardo olhou para ela com um olhar que não era raiva. Era algo mais incômodo do que raiva. Era o olhar de quem está apontando para um espelho. O que eu quero que a gente leve dessa situação, ele disse devagar. Não é culpa. É aprendizado. É a pergunta. Quantas pessoas que passam por aqui todo dia a gente genuinamente enxerga? Quantas histórias existem atrás dos uniformes que a gente não vê porque não pergunta, não olha, não considera que possa haver algo além do que aparece? A doutora Fernanda não respondeu. Mas ninguém na sala deixou de sentir aquilo. E a doutora Fernanda era uma mulher inteligente. Esse era o ponto. Ela não era má. Era apenas uma versão de cega que o mundo moderno produz em série. Pessoas extremamente capazes de ver o que está no quadro e completamente despreparadas para o que está fora dele. Naquela noite, ela foi para casa, abriu um vinho, ficou olhando para a janela do apartamento dela nos jardins e ficou pensando. Ela pensou na própria mãe, que tinha trabalhado como caixa de supermercado por 22 anos, que tinha feito faculdade de pedagogia aos 50 anos num EAD que ela mesma pagava, que a doutora Fernanda às vezes descrevia para amigos como uma mulher simples mas esforçada, como se esforço fosse um consolo para quem não chegou longe o suficiente. Ela ficou muito tempo olhando para a janela. Enquanto isso, Conceição estava em casa com a filha Luciana, que tinha aparecido para jantar. Elas tinham feito arroz, feijão, bife acebolado e salada de tomate com cebola e orégano. A comida simples de sempre, que Conceição fazia com uma competência tranquila que tornava qualquer coisa com poucos ingredientes uma coisa boa de comer. Luciana sabia do desligamento. Tinha chorado um pouco quando a mãe contou, de um jeito que mostrava que ela estava mais com raiva do que a mãe. Conceição tinha deixado ela falar, tinha ouvido, tinha dito que estava tudo bem de um jeito que Luciana sabia que era verdade. Não era o jeito de quem está tentando parecer bem. Depois do jantar, enquanto tomavam chá na sala, Conceição contou sobre o encontro com Miriam, sobre a proposta. Luciana ficou de boca aberta. Mãe, ela disse. Que história é essa? É uma história, Conceição concordou. E você vai aceitar? Conceição ficou olhando para a xícara de chá. O vapor subindo. O cheiro de camomila que ela gostava porque lembrava do chá que a tia Marinette fazia quando ela estava com febre. Tô pensando, ela disse. O que tem para pensar? Tem que pensar se é a coisa certa para mim, não para a história bonita. Para mim. Luciana a olhou com aqueles olhos que eram os olhos do Sebastião. A mesma cor, a mesma seriedade por baixo da gentileza. Mãe, ela disse, você estudou a vida inteira para isso. Eu estudei a vida inteira porque eu queria aprender, Conceição corrigiu. São coisas diferentes. Luciana ficou quieta um momento. Mas você queria usar também, ela disse com suavidade. Eu sei que queria. Você me contou uma vez, quando eu era pequenininha, que o seu sonho era um dia trabalhar num lugar onde as pessoas te vissem pelo que você sabe. Você lembra? Conceição não respondeu imediatamente. Lembrava. Tinha uns 8, 9 anos a Luciana quando falou isso. Elas estavam sentadas na cama do quarto, numa noite de chuva, enquanto Conceição dobrava a roupa lavada e a menina não conseguia dormir. Luciana tinha perguntado qual era o sonho da mãe, do jeito direto que criança pergunta, sem saber que há perguntas que os adultos evitam. E Conceição tinha respondido, com aquela sinceridade que só existe quando se fala com criança ou com quem se ama muito. O meu sonho é um dia trabalhar num lugar onde as pessoas me vejam pelo que eu sei, não pelo que eu carrego. A menina tinha dormido logo depois. Conceição tinha ficado dobrando roupa por mais meia hora no silêncio da noite. E nunca mais tinha falado sobre isso. Mas Luciana lembrava. Eu lembro, Conceição disse finalmente. Elas ficaram um tempo em silêncio, as duas, com o chá esfriando nas mãos,
ouvindo a chuva que tinha começado lá fora. Então você sabe o que fazer, Luciana disse. Conceição olhou para a filha. Para aquela mulher que tinha crescido vendo a mãe acordar às 5 da manhã e chegar às 7 da noite e ainda assim ter jantar na mesa e pergunta sobre o dever de escola e presença em reunião de pais. Que tinha aprendido, de um jeito que não veio de discurso, mas de exemplo, que dignidade não depende de cargo. Eu sei, ela disse. Na segunda-feira seguinte, Conceição ligou para Miriam. Aceito, ela disse. Miriam ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: que bom. Só isso. Sem exagero. Sem euforia. O tipo de resposta de quem respeita o peso de uma decisão e não precisa inflá-la. Quando você quer começar? Miriam perguntou. Quando você precisar. Conceição respondeu. Mas me dá 2 semanas para arrumar o que precisa ser arrumado. 2 semanas. Miriam confirmou. Elas combinaram os detalhes práticos. Salário, horário, onde ficaria o escritório do projeto, quem seriam as primeiras pessoas da equipe. Conceição anotou tudo num caderninho que comprava na papelaria do bairro, com a mesma caligrafia cuidadosa que usava para anotar receita de bolo e número de telefone de médico. Quando desligou, ficou parada na cozinha por um momento. O sol da manhã entrava pela janela e jogava um retângulo de luz no piso de cerâmica que ela havia esfregado na semana anterior, porque gostava de ver ele limpo. O cheiro de café ainda pairava no ar. A torneira pingava uma gota a cada 12 segundos, coisa que ela sabia de cor porque ainda não tinha chamado o encanador. Tudo igual. E tudo completamente diferente. Ela foi até o quarto, abriu o armário, tirou a caixa de sapato do fundo e abriu. Pegou o diploma da FGV. Ficou olhando para ele. 22 anos desde que tinha recebido aquele papel. 22 anos guardado dentro de uma caixa de sapato do casamento, atrás das roupas de inverno. Ela foi até a sala. Abriu a gaveta do aparador onde ficavam as coisas sem lugar certo. Pilha, botão de camisa, espelho pequeno, alfinete de segurança. E ali no fundo, onde ela sabia que estava, achou uma moldura de foto de madeira que tinha ficado sem foto quando ela tinha tirado uma foto velha e posto em outro lugar. Ela colocou o diploma na moldura. Foi até a parede da sala, ao lado da foto dos filhos e do quadro de Nossa Senhora que herdou da tia Marinette, e pendurou. Ficou olhando por um tempo. Não era vaidade. Era outra coisa. Era o gesto de uma mulher dizendo para si mesma: isso também é meu. Isso também existe. Esse pedaço de mim que eu guardei por tanto tempo, por razões que eram reais e que agora pode finalmente ocupar o espaço que sempre mereceu. Na semana seguinte, Conceição foi ao projeto pela primeira vez. O escritório ficava num prédio pequeno na Vila Madalena, num andar que tinha aquela atmosfera de coisa nova sendo construída, com mesas ainda sem toda a papelada acumulada e cadeiras que ainda tinham o cheiro de plástico de embalagem. Havia 3 pessoas já trabalhando lá. Uma assistente social chamada Vera, um contador jovem chamado Diego e uma estagiária chamada Bianca, que estava terminando a faculdade de Direito. Miriam fez as apresentações com a simplicidade de quem não precisa criar cerimônia. Essa é a Conceição. Ela vai coordenar os programas. Qualquer dúvida sobre gestão ou sobre as beneficiárias, vão para ela. As 3 pessoas olharam para Conceição. Uma mulher de 62 anos, cabelos naturalmente grisalhos cortados curtos, roupa simples, a postura ereta que ela sempre teve, aquele olhar tranquilo que não pede aprovação. Boa tarde, ela disse, e foi para a mesa dela. Naquele primeiro dia, ela ficou horas lendo os documentos do projeto. Cada relatório, cada projeção, cada termo de parceria. Leu como ela sempre lia, devagar, com atenção, sublinhando com lápis as coisas que precisava voltar, fazendo anotações no caderninho. Diego, o contador, passou pela mesa dela no final da tarde e viu o caderninho cheio de anotações e levantou a sobrancelha. Não de desrespeito, mas daquele espanto genuíno de quem vê algo que não esperava ver. A senhora tem alguma dúvida sobre as planilhas financeiras? Ele perguntou, com aquele tom de quem está se oferecendo para explicar. Conceição olhou para ele. Tenho, sim, ela disse. Mas não é dúvida, é discordância. Essa projeção de desembolso para o 3º trimestre não considera o custo de inadimplência dentro do perfil de renda das beneficiárias. Você modelou como se fosse crédito corporativo, mas não é. Precisamos rever a taxa de provisão. Diego ficou parado por um segundo. Você tem razão, ele disse depois de um momento. Eu sei.
Ela respondeu, sem arrogância, só com a calma de quem sabe, e voltou para as anotações. Não foi um começo fácil. Nunca é, quando se começa algo novo aos 62 anos, quando o mundo ao redor tem a expectativa calibrada para um perfil diferente do seu. Havia momentos de cansaço. Havia a síndrome do impostor, que não escolhe idade nem trajetória, que aparece mesmo em quem tem prova de competência empilhada numa moldura na parede da sala de casa. Havia reuniões em que ela precisava se impor de um modo que não era natural para ela, porque ela tinha passado 30 anos sendo a pessoa que circulava no fundo, que fazia o trabalho sem ocupar espaço de atenção. Aprender a ocupar espaço, quando a vida inteira ensinou a você a ser invisível, é um trabalho interno que não tem prazo definido. Mas ela foi, devagar, com cuidado, como sempre foi, e as coisas foram encontrando o seu lugar. A Vera, a assistente social, virou sua maior aliada. Eram duas mulheres que tinham chegado a lugares parecidos por caminhos completamente diferentes, e que se reconheceram nisso com a rapidez que o reconhecimento verdadeiro tem. Elas almoçavam juntas às quartas e conversavam sobre as beneficiárias com uma profundidade que misturava o técnico e o humano de um jeito que nenhum manual de gestão consegue ensinar. Diego virou um profissional mais cuidadoso. Não porque alguém mandou, mas porque trabalhar do lado de alguém que lê planilha com aquele nível de atenção muda o modo como você mesmo passa a olhar para o seu trabalho. E Bianca, a estagiária, adotou Conceição de um modo que só os jovens sabem fazer, aquela mistura de admiração e intimidade que não tem cerimônia. Ela chegava de manhã com "Bom dia, Dona Conceição", seguido imediatamente de uma pergunta sobre algum caso, como se os dias dela começassem a partir daquele ponto de contato. 3 meses depois do começo, o projeto havia aprovado crédito para 17 mulheres. 7 já tinham negócio funcionando. 2 tinham contratado um funcionário. Uma tinha aberto um segundo ponto em menos de 90 dias. Eram números pequenos no contexto do mundo. Eram números enormes no contexto de cada uma daquelas vidas. Conceição conhecia cada uma pelo nome. Sabia quem tinha filho com deficiência e precisava de horário adaptado. Sabia quem tinha medo de assinar papel porque nunca tinha confiado em banco. Sabia quem chorava toda semana na reunião de mentoria, mas não parava, porque chorar e parar são duas coisas completamente diferentes. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Num dia de novembro, 4 meses depois do começo, Conceição estava no escritório quando o telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Ela atendeu. Alô? Boa tarde. Posso falar com a Conceição Santos? É ela. Aqui é a Priscila. Eu trabalhei na construtora Horizonte. Eu fui assistente da doutora Fernanda. Conceição ficou quieta por um segundo. Lembro, ela disse. Eu queria falar com a senhora, se for possível. Havia algo na voz de Priscila que era diferente do modo como ela falava naquele escritório. Menos corrida, menos revestida. Pode falar, Conceição disse. Não por telefone. A senhora poderia me dar uns 15 minutos pessoalmente algum dia? Conceição pensou por um momento. Pode ser sexta-feira ao meio-dia. Tem um café aqui perto do escritório onde trabalho agora. Pode ser, Priscila disse. Obrigada. Na sexta, Priscila chegou pontual. Estava diferente do que Conceição lembrava. Sem a pasta embaixo do braço, sem aquela correria compulsória no passo, sentou com aquela postura de quem está prestes a dizer algo que ensaiou, mas mesmo assim não tem certeza de como vai sair. Eu queria pedir desculpa, Priscila disse diretamente. Conceição a olhou. Pelas formas como eu a tratava no escritório. Eu nunca a cumprimentei direito. Nunca perguntei seu nome. Falava como se você não fosse uma pessoa. Ela parou. E quando eu fiquei sabendo da sua história, depois que você saiu, eu fiquei pensando muito nisso. Em quantas outras pessoas eu tratei assim? Em como a gente aprende a não ver certas pessoas e acha que isso é normal. Ela olhou para a mesa. Não é normal, ela disse. Eu sei que não é. E eu queria te dizer isso pessoalmente. Conceição ficou em silêncio por um momento. Olhou para aquela moça de 27 anos. Lembrou de si mesma nessa idade, chegando em São Paulo com a tia Marinette, aprendendo a entender uma cidade que não tinha sido feita pensando em gente como ela. Lembrou de quantas vezes, naqueles primeiros anos, ela mesma tinha feito coisas impensadas por não saber ainda o peso que tinham. Eu aceito, ela disse. E obrigada por ter vindo. Priscila a olhou com um alívio que era visível. A doutora Fernanda também queria vir, ela disse. Mas não teve coragem. Conceição não respondeu imediatamente.
Ela não precisa ter coragem para isso, ela disse depois. Ela só precisa fazer diferente daqui para frente. Isso basta. Elas tomaram café. Conversaram por mais tempo do que os 15 minutos que Priscila tinha pedido. Priscila contou que tinha pedido transferência para outra área, que estava estudando psicologia organizacional, que estava tentando entender o que tinha aprendido e o que precisava desaprender. Conceição ouviu, como sempre ouvia. Quando se despediram na calçada, Priscila disse: "A senhora é uma pessoa incrível." Conceição sorriu. "Sou uma pessoa," ela respondeu. "Isso já é bastante." No Natal daquele ano, Conceição reuniu os filhos, os netos, a vizinha Dona Perpétua e mais uns amigos na sala do apartamento do Jardim Iracema. A mesa estava posta com o que havia: peru, arroz com passas, farofa, rabanada, refrigerante gelado e aquele vinho de caixinha que ela gostava mais do que admitia para qualquer pessoa. Marcos tinha vindo de Campinas com a namorada. Luciana estava com o marido e os 2 filhos. Os netos, de 6 e 8 anos, corriam pelo corredor com aquela energia que só existe quando se tem 6 e 8 anos, e é Natal. Conceição ficou olhando para aquela cena por um momento antes de sentar. A sala era simples. O sofá estava um pouco gasto no encosto. O ventilador de teto fazia aquele barulhinho que ela ia mandar consertar em janeiro de uma vez por todas. O diploma na parede, entre a foto dos filhos e o quadro de Nossa Senhora, já não parecia tão novo ali. Já era parte do cenário. Da casa, dela. Marcos veio até ela e ficou ao lado por um segundo, olhando para o mesmo ponto que a mãe olhava. "Tá feliz, mãe?" Ele perguntou com aquela direteza dele que vinha do pai. Ela pensou na pergunta de verdade, como fazia sempre. "Tô," ela disse, de um jeito que é diferente de antes, mais quieto, mais fundo. Ele assentiu. "O pai ia ficar muito orgulhoso," ele disse. Ela fechou os olhos por um segundo. "Eu sei," ela disse. Ele sempre ficou. Eles foram jantar. A noite foi longa, barulhenta, cheia de risada de criança e história de adulto. E o calor de novembro em São Paulo, que não pede licença mesmo em dezembro. Conceição comeu, conversou, lavou louça, brigou de brincadeira com o neto mais velho que queria mais rabanada do que devia, ouviu Marcos tocar violão nas músicas de Natal, que eram as mesmas desde que ele era adolescente. E quando todo mundo foi embora e ela ficou sozinha na cozinha, acabando de arrumar, ouviu o silêncio do apartamento ao redor dela. Um silêncio bom, o tipo de silêncio que só existe depois de um dia cheio. Ela desligou a luz da cozinha. Foi até a janela da sala. Ficou olhando para a rua do Jardim Iracema às 11 da noite, com os postes acesos e o cachorro do vizinho de frente latindo para alguma coisa que humano nenhum consegue ver. Ela pensou em tudo que tinha sido aquele ano. A humilhação de uma sexta-feira de outubro com uma sacola de mercado na mão e 30 anos de trabalho encerrados num papel assinado numa salinha de almoxarifado. O encontro num café de esquina com uma mulher que tinha 81 anos e ainda enxergava o mundo com atenção de empresária. O envelope pardo que ficara 30 anos no fundo de uma caixa de sapato do casamento. O diploma na parede. As 17 mulheres com crédito aprovado. As 7 com o negócio funcionando. A Vera, que almoçava com ela às quartas. O Diego, que passou a rever as planilhas 2 vezes. A Bianca, que chegava todo dia com uma pergunta nova. A Priscila pedindo desculpa num café de sexta-feira. O filho tocando violão nas músicas de Natal. Os netos correndo pelo corredor. O silêncio bom de uma casa que é sua. Ela pensou: a vida não me deu tudo o que eu queria. Me deu muito do que eu não queria. Me cobrou preços que não eram justos e me pediu força em momentos em que eu tinha pouco. Mas me deu tempo, me deu saúde. Me deu filhos bons e um amor que durou até o fim e a certeza de que eu sempre fiz o meu melhor com o que tinha na mão. E isso, ela pensou, ninguém tira. Isso é meu. 30 anos limpando um escritório que não sabia quem ela era. E o que ficou, no fim, não foi a humilhação de ter sido mandada embora depois de 3 décadas. Não foi o amargo de ter escondido o que era para sobreviver num mundo que não estava preparado para enxergar. O que ficou foi isso. Ela sempre soube quem era. Por dentro. Onde importa. E quando chegou a hora, ela simplesmente abriu o envelope. E mostrou. Porque a vida da gente não é o que os outros enxergam. É o que a gente constrói em silêncio. Com as mãos, com os anos, com as escolhas que ninguém viu sendo feitas e que um dia, no tempo certo, aparecem inteiras, reais, sólidas como parede.
Conceição apagou a luz da sala. Foi para o quarto. Dormiu. E na manhã seguinte, acordou às 6 menos 20. Não por hábito de trabalho. Por amor ao dia que chegava. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se viu em algum pedaço do que a Conceição viveu, ou se você conhece alguém que precisa ouvir que o que ela carrega dentro vale mais do que qualquer título que o mundo ainda não teve olhos para ver, compartilha esse vídeo agora. Manda para aquela amiga, aquela mãe, aquela mulher que acorda cedo e vai e não para e merece que alguém veja. E se você ainda não está inscrita nesse canal, inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Uma história de alguém que o mundo subestimou e que não deixou isso ser a última palavra. Obrigada por estar aqui até o fim. Até a próxima história.